Olá pessoal, estou aqui para falar de apometria. Vamos lá. O primeiro vídeo eu falei dos 7 corpos e falei um pouquinho dos chakras, né? Os nossos centros de forças. Eu sugiro a vocês que se aprofundem mais a esse conhecimento, a esse estudo dos chakras, tá? Porque o que eu falei ali no primeiro vídeo foi muito superficial, então é muito interessante, é um assunto fascinante. Nós temos, acho que, pessoas que têm bastante conhecimento sobre os chakras do nosso grupo, que podem também estar ajudando, né, nesse conhecimento, que é muito importante para os nossos trabalhos no nosso grupo, ok? Bora lá falar então de apometria. A apometria é uma técnica ou um conjunto de técnicas espiritual energética que trata o ser humano encarnado ou não como uma estrutura energética. O termo apometria vem do grego apo, preposição que significa além de, fora de, e metro, relativo à medida. Representa o clássico desdobramento entre o corpo físico e os corpos espirituais do ser humano. A apometria é uma técnica de desdobramento que pode ser aplicada em todas as criaturas, não importando a saúde, a idade, o estado da sanidade mental e a resistência oferecida. Apresenta sempre resultados eficazes em todos os pacientes, mesmo nos pacientes que tenham alguma dificuldade mental ou deficiência mental ou nenhuma possibilidade de compreensão. O êxito da apometria reside na utilização da faculdade mediúnica para entrarmos em contato com o mundo espiritual da maneira mais fácil e objetiva, sempre que quisermos. Embora não sendo propriamente uma técnica mediúnica, pode ser aplicada como tal, toda vez que desejarmos entrar em contato com o mundo espiritual. A apometria pode também ser definida como um conjunto de técnicas de manipulação de energia cósmica universal para a promoção da autocura. Originada da constelação de Sírius, posteriormente praticada pelos iniciados da lei maior divina na Lemúria e no Egito antigo, mas que caiu no esquecimento. Em 1867, o princípio do deslocamento consciente e seus mecanismos começaram a ser estudados, com consentimento e supervisão de Kardec. Ainda nesse período, o cientista e pesquisador da doutrina dos espíritos, Ernesto Bozano, e sua obra Fenômeno da Bilocação, cria o termo desdobramento. Denominada hipnopetria. Essa técnica foi definida pelo Dr. Luiz Rodrigues, farmacêutico, bioquímico, natural de Porto Rico, radicado no Rio de Janeiro, no 6º Congresso Espiritual Pan-Americano, em 1963, na cidade de Buenos Aires. Essa técnica consistia na aplicação de pulsos magnéticos concentrados e progressivos no corpo astral do paciente, ao mesmo tempo que, por sugestão, comandava o seu afastamento. Em 1965, no Brasil, quem primeiro experimentou o desdobramento induzido foi Dr. Luiz Rodrigues, quando esteve em Porto Alegre realizando uma palestra no Hospital Espírita de Porto Alegre, então presidido pelo Sr. Conrado Ferrari, demonstrando uma técnica que vinha empregando
nos enfermos em geral, obtendo resultados satisfatórios. O desenvolvimento e a fundamentação foi de Dr. José Lacerda de Azevedo, nascido em 1919, formado em medicina em 1951, cirurgião, ginecologista e mais tarde clínico geral renomeado, homem de sólida cultura com conhecimentos aprofundados em matemática, física, química, botânica, história geral, história da França, história do cristianismo, história da Primeira e Segundas Guerras Mundiais, foi o responsável pelo desenvolvimento e fundamentação científica da apometria. Dr. Lacerda tinha formação e vivência espírita. Casou-se em 1947 com a senhora Yolanda, uma mulher de grandes virtudes, uma médium dedicada e grande trabalhadora da Casa do Jardim, aonde o Dr. José Lacerda desenvolveu toda essa técnica da apometria. O convite do Sr. Conrado Ferrari para assistir uma demonstração de hipnopetria dirigida pelo Dr. Luiz Rodrigues no Hospital Espírita de Porto Alegre, nos anos de 1965, foi a partida para que o Dr. Lacerda, homem de rara genialidade, desenvolvesse e fundamentasse cientificamente a apometria. Dr. Lacerda adotou o termo apometria, por entender que o termo hipnopetria era impróprio por dar a ideia de hipnose, que não tem qualquer relação com as técnicas da apometria. Assim, pessoal, vamos então dar início às leis da apometria. São 13 leis. Primeira lei, lei do desdobramento espiritual. Enunciado: toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo astral e do corpo físico, e ao mesmo tempo, se projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando sua consciência. Então, a primeira lei é a lei do desdobramento. Dá-se o comando, desdobrando agora. Em seguida, faz-se a contagem e os pulsos, contando quantas vezes forem necessários, certo? Força mental. Desdobramos o assistido, desdobramos os médiums, abrimos a frequência do assistido ou nível de consciência, fazemos a captação, fazemos toda a varredura, identificamos as personalidades ou subpersonalidades, múltiplas ou submúltiplas. A situação é visualizada, é observada, trazida para o grupo e assim nós conseguimos fazer o tratamento de toda essa situação que foi visualizada pelos médiuns que têm a vidência e pelos médiuns que têm a sensibilidade. São sensitivos, eles trazem as emoções todas e aí nós começamos o tratamento do assistido. O desdobramento é simples, nós estamos ali no corpo físico aglutinado, então nós damos o comando desdobrando agora, então desdobramos o corpo físico, o etérico, o astral e o mental inferior. Desdobramos os corpos e assim começamos a trabalhar. Estamos presente no plano astral para o tratamento do assistido.
Essa é a primeira lei. Vamos agora para a segunda lei. Segunda lei. Lei do acoplamento físico. Enunciado. Toda vez que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando, se acompanhado de contagem progressiva, dar-se-á o imediato e completo acoplamento no corpo físico. Então, se nós desdobramos na primeira lei, na segunda lei nós acoplamos, nós voltamos ao nosso corpo físico. Então, o que acontece? Estamos desdobrados, certo? Mental inferior, astral, etérico e físico. Damos o comando, acoplando agora. Então, acoplando todos os corpos, né? E estão todos alinhados, todos aglutinados. Então, essa é a lei do acoplamento físico. Na mesma forma, o operador dá o comando, acoplando agora, contagem e pulsos, certo? E assim se dá o acoplamento imediato. Se por algum motivo isso não acontece, alguém do grupo pode sentir um leve torpor, uma ausência, uma tontura, não sabe bem aonde está. Então, nós damos novamente o comando para que esses corpos se alinhem, certo? Estávamos no astral, acoplamos, algum corpo pode ficar fora. Então, acoplando agora, dando os impulsos, em posição das mãos, jogando energia. Então, todos os corpos são alinhados e ele começa a se sentir bem, ok? Então, agora nós vamos para a terceira lei. Terceira lei. Lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Toda vez que se ordenar a um espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente, espiritual ou não, para onde foi enviado. Então, o grupo desdobrado, paciente, né, assistido desdobrado, o médium, ele abre a sua tela mental e vai até o local onde está acontecendo o problema. Ele nos traz essa informação e assim, junto com os socorristas, nós conseguimos tratar aquela energia, né, aquele corpo astral à distância. Então, tratamos, fazemos toda a limpeza, recolhemos espíritos, né, espíritos que estão precisando de auxílio, e assim é feito toda a limpeza. Quando o assistido ele traz uma doença física, é porque no astral ele já está doente há bastante tempo. Então é possível, nessa terceira lei, nós fazemos essa limpeza à distância, indo pela mente do médium, indo até lá, recolhendo todas essas informações e tratando tudo isso que precisa ser tratado, resolvido no plano astral. Então, os sensitivos podem trazer os sentimentos, né, que são de medos, de fobias, angústias. Então, também pode ser tratado. E nós vamos a lugares também, né? Nós vamos à casa do assistido,
ao trabalho do assistido, podemos ir a lugares também para estarmos ajudando à distância em toda essa limpeza dos locais e situações que precisam ser aliviadas e resolvidas. Então, essa é a terceira lei. Vamos para a quarta lei. A nossa quarta lei é a lei da formação dos campos de força. Enunciado. Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética por meio de impulsos energéticos, através de contagem, formação os campos de força de natureza magnética, circunscrevendo a região espacial, visando na forma que o operador imaginou. Então, quando nós formamos o nosso campo de força, que todos já conhecem, nós primeiro comandamos, né, damos o comando e os impulsos para que os médiuns eles se afinizem, né, com todos esses comandos serão dados. Então nós temos a luz dourada, a luz prateada, a luz rosa do coração, a luz azul que nos traz paz e calma. Aí nós ativamos os chakras, nós também ativamos os corpos vibracionais. Aí o grupo está afinado para a formação do campo de força. Aí o que nós mentalizamos, né, com os comandos, nós vamos mentalizando a esfera dourada, o anel de aço, as pirâmides, alinhamos as estruturas das pirâmides, né? Trazemos o sol para queimar energias, miasmas e formas e pensamentos, e assim formamos o nosso campo de força, com muito amor e com muita vontade. Então, é muita energia mental, é muita vontade para que esse campo seja formado e ele dure o tempo, né, essa barreira magnética, que ela fique naquele ambiente durante todo o nosso trabalho, que pode durar 2, 3 horas, né, mais ou menos, ou até mais. E também pedimos a proteção dos mestres, né, do grupo, dos guardiões, dos espíritos guardiões, para que protejam o nosso trabalho. E assim nós formamos o nosso campo de força magnético. Agora nós vamos para a quinta lei. Quinta lei, lei da revitalização dos médiuns. Enunciado. Toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça, mãos, mentalizando a transferência da nossa força vital, acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la sentindo-se revitalizado. Então, toda vez que nós iniciarmos um trabalho e o médium não está bem para trabalhar, ele faz esse comentário: não estou bem para trabalhar. Então, nós temos que revitalizá-lo com todos os recursos que nós temos, dando passe, energizando chakras, alinhando corpos, e aí sim ele vai estar apto ao trabalho. Isso pode acontecer também no meio do trabalho. Ele doa muita energia e, num determinado momento, ele se sente enfraquecido. Novamente, usamos todos os recursos, passes, e pedindo auxílios dos socorristas para que ele seja revitalizado e assim continuará trabalhando. E no final também do trabalho, nós precisamos estar ciente de que todos estão bem, todos estão se sentindo bem, para quando voltarem para suas casas, eles se sintam muito bem, para continuar a sua rotina. É muito importante
que no final do trabalho, né, isso acontece no nosso trabalho, que se faça essa pergunta: estão todos bem? Estão todos bem? Se alguém não estiver se sentindo bem, vamos revitalizar, dando passe e fazendo todo o necessário para aquele médium que ele saia do trabalho melhor do que chegou, né? Porque ele doou muita energia, ele fez muita caridade, então ele tem que se sentir bem, ele tem que sair bem, sem nenhuma energia negativa e com o seu corpo e o seu mental equilibrado para continuar a sua rotina diária, certo? Então essa é a revitalização dos médiuns, é a nossa quinta lei. Vamos agora para a nossa sexta lei. Sexta lei. Lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospital do astral. Enunciado. Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. Então, nós não podemos encaminhar o corpo astral de um assistido encarnado se ele estiver com amarras, com obsessores. Primeiramente, nós temos que fazer toda essa limpeza e só depois, então, podemos encaminhar para o astral. Os nossos irmãos socorristas, eles nos ajudam muito no plano astral para a limpeza desse corpo astral do nosso irmão encarnado. Eles tratam, vão fazendo o tratamento, né, com toda aquela energia de amor e de luz, e eles também são cuidados no plano astral com banhos de ervas, com banhos de rios e cachoeiras, e banho do mar, e assim eles são limpos e só então eles poderão ser encaminhados para o campo astral. Porque aí eles estão livres de qualquer peia, né, de qualquer amarra, de qualquer obsessor, e aí então se inicia todo o tratamento feito pelos irmãos socorristas. Essa foi a sexta lei, então vamos passar agora para a sétima lei. Sétima lei. Lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Enunciado. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial. Por que o desdobramento facilita o trabalho dos socorristas? Porque eles estão na mesma dimensão, certo? Então, eles estão no mesmo plano, no plano astral. Então, fica muito mais fácil que os socorristas consigam agir para a cura, né? Para melhorar esse nosso paciente, agindo no seu corpo astral. Na apometria, com essa lei, o corpo sendo tratado no corpo, no plano astral, nós conseguimos atuar em até 80% nas enfermidades do corpo físico. Então, o paciente ele sai revitalizado, ele sai bem melhor quando esse corpo é tratado no corpo astral. E a maioria das doenças, elas têm origem no corpo astral. Quando ela se manifesta no corpo físico, é porque o astral já está doente há bastante tempo. Então, é por isso que é necessário que nós consigamos estar atuando no plano astral
curando as enfermidades no plano astral, e isso automaticamente o físico também vai se sentir curado, vai se sentir aliviado de dores ou emoções, né, por qualquer circunstância, qualquer problema que ele esteja passando aqui no corpo físico. Então, pacientes desdobrados sendo tratados no astral pelos socorristas, essa lei é muito importante para que o físico se sinta curado e se sinta bem. Então, essa foi a nossa 7ª lei e vamos agora para a 8ª lei. Oitava lei. Lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium, ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. Enunciado. Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com o médiums, ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Então, nós estamos falando do quê? Que nós podemos fazer de acordo com o que o assistido, o que está acontecendo com o assistido. Ele traz uma determinada situação para ser resolvida. Então, nós podemos fazer essa ligação vibratória de um espírito desencarnado. Então, uma personalidade que está vivendo lá há 1000 anos, então ela tem essa determinada influência hoje no assistido. Então, nós trazemos essa personalidade através de um médium, conversamos com ela, fazemos que ela entenda que ela não pode estar influenciando na vida atual de hoje. Ele viveu essa vida lá atrás, há 1000 anos, e ele então vai ser tratado, vai voltar para lá e o assistido não vai ter mais essa influência. Então ele tem que entender que ele não pode influenciar. Então é uma personalidade que viveu alguma coisa no passado que está tentando influenciar hoje o assistido. A segunda ligação nós podemos fazer de espírito com espírito, assistido, espírito com espírito. Então nós temos médiums, recebe um espírito, recebe outro espírito, os dois têm problemas há 1000 anos atrás, problemas que eles têm que ser resolvidos e que estão influenciando hoje a vida do assistido. Então são personalidades e subpersonalidades ou múltiplas personalidades. Pode acontecer de vir influências, então nós temos que tratar todas essas influências. Então o médium recebe essa energia, o outro médium recebe essa energia, os dois se conversam entre si, se o agressor e a vítima, e eles se perdoam, eles entram numa frequência de amor e de luz, voltam lá para o seu lugar de 1000 anos atrás e o assistido passa a não ter mais essa influência. E o ajustamento de sintonia. Quando o assistido sofre essa influência dessa personalidade, mas ele não quer, ele não aceita livremente sintonizar-se com os seus antecedentes. E aí nós notamos que nós precisamos levá-lo para esse local, né? Então, o assistido com determinada situação, nós precisamos levar essa personalidade para o passado ou para o presente. Lá naquela situação, ele identifica que ele não pode mais continuar tendo aquelas atitudes, e porque
aquilo está influenciando na vida do assistido hoje. Então nós conversamos, levamos ele para onde for necessário, passado, futuro, fazemos com que ele entenda que ele não possa estar mais com essa energia. Então ele curado, com paz, com tranquilidade, volta lá para o seu, da onde ele veio, do plano onde ele está, há de muito tempo atrás, e o assistido volta a ter tranquilidade e paz na sua vida atual. Então essa é a 8ª lei. Eu confesso para vocês que eu acho bem difícil explicar essa lei, mas eu acho que nos trabalhos, conforme nós vamos lidando, né, nós vamos trabalhando na prática, nós vamos entendendo melhor essa lei. Nós até já vivenciamos essas situações, né? É que explicar eu acho um pouco difícil. Mas tudo bem, essa é a nossa 8ª lei. Agora nós vamos para a 9ª lei. Nona lei. Lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Enunciado. Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando de emissões e pulsos energéticos, através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. Então, nós temos o paciente, o assistido, desdobrado, e esse espírito, ele tem uma determinada fobia, né? Um medo, uma coisa que é muito maior que ele não consegue, né, se desvencilhar dessa situação. Então, o espírito incorporado, ele volta lá no passado e ele vai rever a determinada situação que entrou no esquecimento. E com o objetivo de esclarecer a verdade para esse espírito, ele traz determinadas informações do que aconteceu, e aí nós vamos trabalhar em cima dessa verdade, né? Nós nós despolarizamos a memória e trazemos essas informações para o tempo presente, esclarecemos, né? Porque ele está ali no médium incorporado, esclarecemos toda essa verdade, tiramos obsessões, desfazemos nós, tirando medos e fobias. E assim, quando toda essa situação é esclarecida, então, que estava no esquecimento, ele consegue lidar no tempo presente, na sua vida de hoje. Nós podemos usar um exemplo simples, assim, lá no passado, ele desencarnou numa briga muito violenta. Então, ele não, hoje, na vida dele presente, o assistido hoje, ele não tem, ele vive uma vida tranquila, calma, mas só que quando ele, na vida de hoje, na vida presente, ele presencia uma briga violenta, ele se desequilibra, ele tem medo, ele foge daquela situação e a fobia, né, aflora. Então ele fica com muito medo e ele não consegue controlar esse medo, essa angústia, e dá taquicardia e fica com o peito apertado. É um sintoma muito assim, é muito presente, é um sintoma que ele sente de verdade. E então nós despolarizando toda essa memória passada, então ele volta a não ter mais esses sintomas. Então, na vida presente dele de hoje, ele se livra desse conflito, né, que ele tinha, desse medo, dessa fobia,
que o acompanhava até o momento. Então, essa é a 9ª lei. Décima lei. Lei da dissociação do espaço e tempo. Enunciado. Se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado sob comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em uma região astral compatível com o seu campo vibratório e peso específico kármico negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia kármica de que é portador. Então, o que significa? Nós temos um recurso de irmos para o futuro sempre com a permissão dos espíritos e orientações dos nossos socorristas. Então, quando nós temos aqui um espírito que só faz maldade, um espírito revoltado, um espírito de vícios, e ele precisa ser esclarecido. Quando ele não entende que ele tem que mudar, que ele tem que ter uma vida regrada, que ele tem que ter uma vida de caridade, então o que nós fazemos? Nós damos esse salto quântico, levamos para o futuro para que ele veja o que ele vai ser lá na frente. Então, ele vai dar esse salto quântico, ele vai ver essa carga tóxica que ele carrega, essa carga negativa, e ele vai sentir o peso disso tudo, e aí ele tem como mudar toda essa sua atitude no presente para que ele não sofra esse peso kármico, essa coisa tão pesada e tão que vai aniquilar o seu espírito, né? Vai ser um peso kármico muito violento. Então, sendo esclarecido para ele, ele vendo tudo isso lá no futuro, esclarecendo hoje, para ele vai mudar seus pensamentos, ele muda toda as suas atitudes, tendo um comportamento mais amável, mais caridoso, então esse peso kármico diminui. Nós temos uma observação importante a fazer nessa 10ª lei. Quando nós aplicamos essa 10ª lei, nós temos que retornar com esse espírito para o presente, certo? Nós só colocamos essa lei para que ele fosse no futuro, enxergasse o peso kármico e aí mudasse a sua atitude de hoje, e temos que voltar, porque senão ele fica perdido nesse espaço-tempo, sem noção do que está acontecendo, e isso pode até levar à loucura. Então é muito importante, certo? Levamos para o futuro, mas temos que trazer de volta. Trazemos de volta com aquela consciência de que ele se melhorou e está disposto a mudar as suas atitudes para o bem, para a caridade, para o amor ao próximo. Então, essa foi a 10ª lei. Vamos então agora para a 11ª lei. Décima primeira lei. Lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Enunciado. Toda vez que um espírito desencarnado, possuidor de mente e inteligência bastante fortes, consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio, por largos períodos de tempo para atender a interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento, mas progressivo, com o planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório
porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo o que o cerca, em degradação lenta e inexorável. Então essa lei nos diz que o espírito, quando ele se recusa a reencarnar, ele começa a sofrer uma deterioração. Porque o espírito, ele tem que progredir, né? Então, ele tem que aprender. Ao longo das suas experiências reencarnatórias, ele está progredindo, ele está seguindo o seu caminho de progresso, de aprendizado. Quando ele, por vontade própria, ele decide, né, que ele não vai reencarnar, por motivos mesquinhos, né, por vícios e perversões, ele começa a deteriorar. Então ele vai perdendo o corpo astral. E quando ele perde o corpo astral, ele vai se deformando, né? Ele vai adquirindo aquelas deficiências que às vezes nós até encontramos em corpos físicos, né, encarnados. Ele pode até se transformar em um ovoide. Nesses casos, esses espíritos, eles não são tratados aqui no nosso plano, né? Eles são tratados no plano astral, pelos espíritos socorristas. Porque eles têm que ser levados, né, principalmente quando eles já estão em forma de ovoide, eles têm que ser levados para laboratório para recomeçar todo aquele processo, né, para atingir o seu progresso, para que ele volte a reencarnar. E é muito difícil nós, nas reuniões, nós pegarmos um caso assim, porque é um caso muito difícil de se lidar. Quando nós estamos tratando de um assistido e nós percebemos que em determinado ponto tem um ovoide, nós tentamos esclarecer com a ajuda, né, com toda a energia do plano astral, dos nossos amigos socorristas, tentamos alertar, né, tentamos conversar para que ele continue no seu caminho de progresso. Mas pouco podemos estar fazendo. Então, essa é a nossa 11ª lei. A lei quando o espírito ele evita a reencarnação, trazendo muitos problemas, né? E fica muito difícil de se lidar. Agora nós vamos para a 12ª lei. Décima segunda lei. Lei do choque do tempo. Enunciado. Toda vez que levamos ao passado o espírito desencarnado e incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual, presente, sobreposto ao passado. Então, essa lei, ela nos diz que, levando o espírito, né, incorporado em um médium para o passado, ele se defronta com acontecimentos que já vivenciados e mal resolvidos, com karma já adquirido, com massa kármica pesada. Então ele terá a oportunidade de redirecionar o comportamento, mudar de atitude, sem maldades, sem perseguições, praticando a caridade e o perdão. Assim, ele não sofrerá influência na vida presente
dessa massa kármica, né, que ele adquiriu no passado com as suas maldades, né, e ele viverá hoje o seu processo de evolução. Então ele viverá aqui no presente o seu processo de evolução sem ter que trazer essa massa kármica lá do passado para atrapalhar a sua evolução aqui no presente. Isso funciona muito bem e é muito interessante quando fazemos isso, aplicamos essa lei e os resultados são bem positivos. Agora nós vamos para a 13ª lei. Décima terceira lei. Lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsidiados. Enunciado. Enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsidiado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. E essa lei, então, essa 13ª lei diz que enquanto nós tivermos espíritos obsessores, o encarnado, né, ele não consegue se curar. Nós precisamos então tratar desses espíritos obsessores. Então nós trazemos os espíritos obsessores através de médium, damos toda a assistência, conversamos, fazemos com que ele entenda desculpa, gente, que ele está obsidiando esse encarnado, que ele não pode estar fazendo mal para esse encarnado. E assim que ele é esclarecido, ele é levado para o plano espiritual pelos socorristas, para as escolas, para as colônias, para os hospitais, naquilo que ele tiver necessidade de ser esclarecido. E aí sim nós vamos então trabalhar com o assistido. O assistido nos traz problemas físicos, né, com doenças, dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras. Então nós vamos trabalhar no assistido, equilibrando o assistido. Então nós vamos energizar os chakras, alinhar os corpos e conversar com ele para que ele não tenha afinidade, né? Porque esses obsessores, eles encontram afinidade com o encarnado. Então, pensamentos repetitivos, né? Nós temos então que fazer toda essa limpeza no assistido, e aí ele vai se sentir bem e ele vai conseguir se desfazer de todas essas amarras, esses problemas que ele traz consigo. Então essa é a 13ª lei. Esclarecer obsessores e esclarecer encarnados, fazendo toda a limpeza, toda a energização, usando todos os recursos que temos para isso. Agora nós vamos falar da 14ª lei. Décima quarta lei. Os apômetras costumam dizer que existe a 14ª lei. É a lei do amor. A lei do amor deve ser implantada em todos os participantes do grupo. Por comando, por pulsos, por contagem, devemos impregnar com amor todo o ambiente. Devemos trabalhar sem julgamento, sem preconceito, com lucidez e sabedoria.
com muito amor. E assim, amigos, terminamos o vídeo falando de apometria, falando das leis apométricas e todas as técnicas apométricas. Espero que gostem. Tchau, tchau. Beijo no coração.